Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui pela fé, pela misericórdia do Senhor, para vos falar o que está escrito na Bíblia para nosso elevo espiritual. Nesse começo de semana, que Deus possa abençoar a todos. Vamos falar nesta oportunidade sobre a nossa vitória é Jesus. Aleluia! A nossa vitória é Jesus. E eu queria ler na carta do apóstolo Paulo, a sua primeira carta aos cristãos de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo da ressurreição, um capítulo longo de 58 versículos. Vamos meditar em 4 versículos desse capítulo 15 sobre a ressurreição. E como disse Pedro, que nas epístolas de Paulo há pontos difíceis de entender. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Ele começa fazendo uma pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Nos ajuda na exposição, na argumentação. Ó Senhor, ajuda cada um que está ouvindo. Em Teu nome te peço. Amém. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? É uma ponta de ferro fixada na extremidade do bastão, é usada para picar bois, onde traz um sofrimento intenso. Aguilhão, como ferrão de abelha. Então aqui, onde está a morte, o que te causou? Onde está a morte? Onde está a separação? Onde está a escuridão? O que te causou tudo isso? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado fere como um aguilhão. Traz dor intensa, sofrimento. Mas Paulo declara aqui para o crente. Ele está falando com crente, com cristão, com discípulo. Está falando com os crentes da cidade de Corinto, escrevendo para quem está firme em Cristo, que está na caminhada, que está na jornada, que está se esforçando para ser fiel, que está dizendo sempre não à tentação. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o pecado que te causou? Esse pecado, essa morte foi vencido na cruz. Onde está a morte? Onde está o inferno, a tua vitória? O inferno foi derrotado na cruz. O mal foi derrotado na cruz. O pecado foi destruído na cruz. A morte foi destruída na cruz. O mal foi destruído na cruz. O inferno foi destruído na cruz. Aleluia! Então Paulo pergunta: onde está, ó inferno, a tua vitória?
Para as pessoas que não creem em Jesus, para os incrédulos, para as pessoas que pegam um folhetinho e rasga, para aqueles que evitam, não querem, por dureza de coração e rebeldia, não querem ouvir a palavra de Deus, o inferno vai vencê-los. Mas Paulo faz uma pergunta: onde está, ó inferno, a tua vitória? O inferno foi derrotado por Jesus. Lá na cruz, a nossa condenação, ele pagou. O nosso julgamento, ele pagou. Está tudo pago, tudo quite. Está consumado, disse Jesus na cruz. Pai, está consumado a obra que tu me deste a fazer. O passaporte do céu está pago. Pedro disse, sabendo que não foi com ouro, nem prata, que fomos resgatados da nossa maneira vazia de viver, que recebemos de nossos pais, uma vida pecaminosa, vazia, sem graça, passageira. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado? Cadê o pecado que produzia vícios? Cadê o pecado que fazia todo mundo se discordar, contenda, desentendimento na família, ódio, matança, criminalidade? Cadê o pecado? O pecado morreu lá na cruz. A morte morreu lá na cruz. O inferno foi destruído na cruz. Satanás foi vencido na cruz. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Aleluia! Onde está, ó inferno, a tua vitória? Meu irmão, não deixe o inferno vencer. Não se embarace muito a fim de ser derrotado pelo pecado e pelo inferno. Deixemos todo o pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Davi falou, eu conheço as minhas iniquidades, o meu pecado está sempre à minha volta. O pecado está perto e é íntimo. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com o que você vê. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado é como um aguilhão. Faz a pessoa sofrer, sentir muita dor, aflição, angústia. E quando Jesus Cristo chamou Paulo para ser um missionário, Jesus disse, duro é para ti resistir os aguilhões. Duro é para ti, Saulo, resistir a palavra de Deus, que exorta a ter uma vida reta. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A palavra dos sábios são como aguilhões, diz o livro de Eclesiastes. A palavra dos sábios é como aguilhões. Aleluia! Então não podemos resistir essa palavra de Deus que nos exorta, nos ensina e nos guia a uma vida reta. Provérbios fala, deixa a tortuosidade da boca. Não podemos ter uma vida torta. No Salmo 125, esse salmo que
que o justo não se abala, mas permanece para sempre, o justo ficará em memória eterna. Salmo 125, muito conhecido. Mas o versículo 5: quanto àqueles que se desviam por seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. O diabo não joga ninguém no inferno. Deus permite, quando você se recusa a crer no seu Filho para ter vida reta. Dura para ti resistir os aguilhões. Tu resistiu até agora, mas agora você vai ser um aguilhão. Jesus disse para Paulo: que tu queres que eu faça, Senhor? E os Gálatas respondem: aquele que destruía a fé, agora nos anuncia a fé que antes destruía. Gálatas 1:24. Aqueles que nos perseguia, que tentava destruir a nossa fé, agora ele está falando de Jesus nas sinagogas em todo lugar, dizendo que Jesus é o Cristo. Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado. O que traz a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O que mostra o pecado é a lei. Romanos 3:20. Eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Paulo, que falou dos aguilhões aqui em Coríntios 15, no capítulo da ressurreição. Agora ele fala aqui em Romanos 3:20 sobre a lei. E aqui diz, 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Vamos ver aqui, Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado diante das obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando você ouve a palavra de Deus, que é a lei de Deus, você é convencido do seu pecado. Diz aqui, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei faz o pecado sobressair, vem à tona. Você é convencido de pecado. Paulo diz assim: eu não conhecia a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7:7. Em Romanos 7:13, a lei se mostrou que o pecado é extremamente, excessivamente maligno. Para você saber que o pecado faz mal, é maligno, não presta, você tem que conhecer a lei e se alimentar dessas palavras. Se saturar dessa palavra que queima o pecado, que destrói o pecado. Aleluia. Guia meu passo, Senhor, na tua palavra, e não se apodere de mim nenhuma iniquidade. Você já leu o Salmo 119? Tem 176 versículos. Um missionário que levou o evangelho na África, numa escola dominical, ele recitou de cor os 176 versículos. Dá uma lidinha no 133. Senhor, guia meus passos na tua palavra. Temos que andar na palavra, por isso que Jesus lavou o pé dos discípulos. Temos que andar na palavra. O resto está limpo, mas no dia a dia falhamos. No dia a dia temos fraquezas. É o dia a dia.
andar com Deus. Por isso ele lavou o pé dos discípulos. É no dia a dia. A força do pecado é a lei. Graças a Deus pela lei. A lei é boa se alguém usa dela legitimamente. 1 Timóteo 1:8. A lei é boa, justa e santa. Romanos 7:12. A lei é espiritual, Paulo disse. Romanos 7:14. A lei é boa, Romanos 7:12. A lei é espiritual, Romanos 7:14. E a força do pecado é a lei. O pecado vem à tona quando você escuta a lei de Deus. Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías estava escrito, e Paulo repete aqui as palavras do profeta Isaías, do capítulo 25, versículo 8. Paulo repete aqui no verso 54. Tragada foi a morte na vitória. Jesus tragou a morte. Morte quer dizer separação ou escuridão. Não estamos mais na escuridão, separado de Deus. Vivemos na luz. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36:9. Repita comigo. Na tua luz veremos a luz. O crente tem que andar na luz da palavra, não nas trevas da ignorância, nas trevas do pecado, nas trevas do mal. Nós andamos na luz de Cristo. Tem até um hino que cantamos. Andar na luz de Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, se prega muito sobre vitória. Vitória financeira, vitória daqui, vitória de lá, e faça-se campanha da vitória. Eu quero dizer que a vitória é no âmbito espiritual. A cada dia o pecado não nos controla, porque estamos debaixo da graça. O crente é livre para não pecar. Está aqui escrito, escrevi no caderno, com letras garrafais. Eu estou livre para não pecar. É a mensagem que Deus me deu hoje, para mim pensar. Augusto, você está livre nessa segunda-feira para não pecar. Todos os dias, o crente está livre do pecado. Livre do pecado. Vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Enquanto olhamos para Jesus, estamos livres do pecado. Né? Jesus falou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Andai na luz enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Aleluia. João 12, 35 e 36. Andai na luz enquanto tendes luz. Enquanto Jesus estava com eles. Mas Jesus foi embora, mandou o Espírito Santo que ilumina. O Espírito Santo é o Paracleto. É aquele que veio no lugar de Jesus. Habitar dentro de nós e nos guarda. Aquele que está ao lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os homens nos engoliriam vivos. Salmo 124. Mas graças a Deus que o laço quebrou e nós escapamos. Nós escapamos da corrupção, escapamos da carne, escapamos dos ardis de Satanás. Vivemos em Cristo, com toda fraqueza e falha.
com todo sentimento humano, sujeito a aborrecimento, chateação, mas logo, logo se sacode a poeira, porque diz o Salmo 62, 2: o Senhor é a minha rocha, não serei grandemente abalado. O crente é abalado só um pouquinho. Depois sacode a poeira, dá a volta por cima. Não serei grandemente abalado. Eu conheço um obreiro aqui, e quando estamos juntos, ele, quando vê que a conversa de qualquer um de nós está indo para baixo, por nossas fraquezas, né? Ele começa a cantar um hino, do nada. É isso, né? Como se diz, chateação dura só um momento, mas a graça é eterna. Aborrecimento só um momento, mas a graça é para sempre. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado. O pecado e Satanás começa em Gênesis 3 e termina em Apocalipse 20. Então, os dois primeiros capítulos de Gênesis, 1 e 2, não tem diabo e não tem pecado. E os dois últimos capítulos de Apocalipse, 21, Novo Céu e Nova Terra, e Nova Jerusalém, 21 de Apocalipse e 22, também não tem Satanás e nem pecado. A Bíblia começa sem pecado e começa sem Satanás. A Bíblia termina sem pecado e termina sem Satanás. E o teólogo McLaren disse: graças a Deus por um livro que elimina o pecado e o diabo. Porque a Bíblia, irmão, começa sem pecado e sem diabo. E termina sem pecado e sem diabo. Quer ver? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem pecado nem diabo. Esse no princípio é antes dos anjos. E o último versículo da Bíblia, 22, 21. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia começa com graça, termina com graça. A Bíblia começa com amor, termina com amor. Começa com misericórdia, termina com misericórdia. Graças a Deus por um livro que elimina o pecado e elimina o diabo. Você tem lido esse livro? Que elimina o pecado da sua vida? Santifica, limpa, purifica, transforma, converte, muda. Qual o segredo? Ler a Bíblia correndo? Ai, vou ver o que eu vou pregar hoje. Não. Volto a repetir. Nenhum aposentado fica lendo a Bíblia 12 horas por dia. Talvez ele tenha mais tempo. Mas não esqueçamos daquilo que fortalece a nossa vida espiritual. A vida de devoção. A vida de devoção é aquele momento tranquilo. Os teólogos chamam de hora tranquila. Quando você tira um espaço para ler, um espaço para orar. Né? Um espaço, 1 hora. Você ora meia hora e meia hora vai ler. Vai fazer o seu devocional, vai ler um capítulo da Bíblia. Alguma coisa que te tocar, se anota. E assim vai. Nós vamos crescendo na vida devocional. Aleluia! Glória a Deus. Um bom dicionário, uma boa concordância. Tem dias que dá para ler mais. Tem outros dias que não dá, né? Mas a vida devocional tem que ser cultivada por nós cristãos. Eu não digo obreiro. Obreiro que está ensinando, pregando, misericórdia, sua graça. Mas você aprende 30% do que ouve,
50 do que lê, 70 do que escreve e 90 do que fala. Por isso, se você usar a palavra de Deus na fala, na palestra, no ensino, você memoriza, porque você está sempre usando a palavra. E o Espírito Santo tem condições de te lembrar. Ele só lembra aquilo que a gente lê, o que a gente dá ouvido, o que a gente estuda. Não temos capacidade de ensinar. O Espírito Santo lembra, nos dá argumento, inspiração, mostra um versículo. O autor do Peregrino, John Bunyan, certa vez ele disse: às vezes a Bíblia parece um graveto seco. Não acho nada. Mas às vezes a Bíblia, um só fio, um só versículo, uma só letra, é uma campina que desabrocha. Aleluia! Deus é o dono dessa palavra. Ele abre um pouquinho a torneira da graça, cai 2 pinguinhos, para outro ele dá 5 pinguinhos, para outro ele dá 1. Os talentos. Um pouquinho mais de azeite. É um hino que conhecemos. Um pouquinho mais de azeite na nossa lamparina. Uns 10 minutos a mais de oração. Uns 10 minutos mais um versículo só. A bênção pode estar ali. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo na vida diária. Vitória contra o pecado na vida diária. E depois vai ter a vitória final, que é no último dia. Thomas Brooks, um pensador cristão, ele disse: o melhor dia para o cristão é o seu último dia na terra. Que assim seja. Agora, Paulo disse, para ter isso firmado em nossos corações, olha o que ele fala aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firmes. Sejam firmes. A firmeza é Jesus que dá. Poderoso é o Senhor para firmar. Romanos 14, 4. Poderoso é o Senhor para firmar, para fortalecer. Mas Paulo diz, sejam firmes e constantes. É impossível você continuar firme sem ser constante. Por exemplo, a Bíblia não pode ser lida assim esporadicamente, uma vez na vida. A oração não é assim, orar pelo almoço e orar pelo jantar. Não. Você tem que ter um períodozinho pequeno. Faça isso. É difícil cultivar isso. Eu sempre aqui no rádio falo, bato nessa tecla. A vida devocional, ela é difícil de cultivar. Porém, nós temos o prazer na palavra de Deus. O seu paladar é mais doce do que o mel e o licor dos favos, em guardar a grande recompensa. Salmo 19, 10 e 13. E em guardar a grande recompensa. Mas no Salmo 91, 8. Somente com teus olhos verás a recompensa do ímpio. O ímpio tem tudo aqui. Às vezes não falta nada. Não é somente o ímpio que tem riquezas, o justo também tem. Não é pecado ser rico. Salmo 62, 10. Salmo 62, 9. O homem de classe elevada é mentira. O homem de classe baixa é vaidade. Pesando ambos na balança, são mais leves do que a vaidade.
tanto rico como pobre. Mas se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o coração, porque não temos nada aqui. Nada é permanente, né? Temos que lutar para ter um pouquinho mais, faz parte do bom senso, né? Temos que dar um conforto melhor para a nossa família, isso é coisa normal da vida. Mas se a sua esperança é só isso, você está perdido. Você está perdido. Não conhece o caminho reto. O alto caminho dos retos é se desviar do mal. O crente anda no alto caminho. Ali na cidade náutica, na nossa subsede, às vezes pego o ônibus, eu vou caminhando um pouco a pé, no dia de culto lá. E tem uma igreja no caminho, lá na Frei das Pá, que se chama assim, Alto Lugar. Não é lugar alto, Alto Lugar, é o nome da igreja. Alto Lugar. Eu já conversei com os irmãos de lá. Já pensou o nome da igreja? Alto Lugar. Eu lembrei de um provérbio, 16, 17. O alto caminho dos retos é se desviar do mal. Irmão, nós estamos sentados em regiões celestiais. É um alto caminho. Jesus falou para os incrédulos judeus, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vocês só pensam em coisas terrenas. Mas Paulo diz aos Colossenses, quer vencer o pecado? Pensai nas coisas do alto. Só tem esse jeito, irmão. Só tem um jeito de mortificar o pecado. Quem mortifica o pecado dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo lembra coisa boa e faz esquecer coisa ruim. O Espírito Santo vivifica a fé e mortifica o pecado no crente. O trabalho do Espírito Santo no crente é santificar. Santificar significa separar. E mortificar, aniquilar, destruir o pecado dentro de nós. Somos humanos, temos desejos humanos, de apetite, de sono, de alegria, de tristeza, temos sentimentos. Somos humanos, somos falhos, temos fraquezas que vamos morrer com isso. Um jovem entrou na igreja, começou a escutar o evangelho alguns dias, chegou para o pastor, estou muito desanimado. Estou muito desanimado por causa dos meus desejos. O pastor simplesmente disse, você vai morrer com seus desejos. Mas o Espírito Santo vai frear o mau desejo e vai dar vazão a bons desejos. E Paulo diz, o bom desejo do meu coração por Israel é pela sua salvação. O bom desejo de cultuar a Deus. O bom desejo quando você congrega longe e vai de ônibus, ou vai de bicicleta, ou de carro, ou a pé. Numa cruzada de Billy Graham na Índia, em 1972, alguns nômades do deserto caminharam 4 dias para irem a uma cruzada. Aleluia! É a sede da palavra de Deus. Não é sacrifício de tolo, é a sede de ouvir uma palavrinha a mais. Diz somente uma palavra, Senhor, e meu servo vai ser curado. Uma palavra só. Você sempre guarda uma nova palavra em cada culto. Em cada mensagem sempre tem uma nova palavrinha que você guarda, que você anota, que você escreve. O crente tem que ter costume de tomar nota do que ele ouve, do que ele lê. Essas são riquezas para a nossa alma. Aleluia. Então, sede firmes, irmãos, e constantes.
Seja constante. Quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, os cultos eram quarta, sexta e domingo. Eu pus no coração, puxa vida, eu tenho que ir quarta, sexta e domingo, quarta, sexta e domingo. Morava mais ou menos perto, em Vicente Carvalho, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo. Tinha crente que chegava atrasado. Falei, por que esse crente chega atrasado? Eu não sabia, né? Aí mais tarde me ensinaram, saiu tarde do trabalho, chega tarde. Fui aprendendo as coisas aos poucos, né? No começo tudo é flor, maravilha, né? A gente não sabe. Como o nosso saudoso pastor dizia, quando vocês crescerem no entendimento teológico, cuidado, não percam a alegria de criança. Né, irmãos? A teologia alegre, né? A boa palavra de Deus. Jesus disse assim, em João 15:11, tenho dito as minhas palavras para que a minha alegria esteja em vós. Então a palavra de Deus é alegria, né? É boa notícia. A palavra de Deus tira o mau humor. Quando Davi pecou no Salmo 32, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ficou mal-humorado, bravo, chateado, amargurado. Esses sentimentos não é bom, vem do pecado. Mas ao escutar a palavra de Deus, todo amargo sai, né? E a tua vida fica mais doce, você fica bem-humorado, né? Fica bem-humorado. Nem sempre, né, irmão? Você está bem-humorado, de repente uma má notícia que você não queria ouvir, aí fica chateado. Um pouquinho só. Depois já vem a graça, né? Deus cuida de nós, irmãos, em cada situação. Você que está enfermo, uma situação difícil, Jesus é maior. Ele está presente, ele te consola, ele te abraça. Deixa Jesus agora te abraçar. O rei Ezequias disse, tu, Senhor, abraçaste a minha alma, por isso te louvarei com o cântico e tangerei meus instrumentos de música todos os dias da minha vida, em casa, na igreja. Canta, 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 canta. O cântico do rei Ezequias, Isaías 38:17. Tu, Senhor, amorosamente abraçaste a minha alma. Abraçaste a minha alma. Aleluia! Como é gostoso abraçar, né? Eu gosto de abraçar. Eu quero que chegue logo esse tempo. Abraço de amigo, abraço apertado. Como dizia um pastor, me dá aqui um abraço de tamanduá. Aleluia! É bom abraçar. Abraço de vida. Paulo abraçou Eutico, Jesus ressuscitou. O abraço de fé, né? E você casado, um abraço romântico, né? Para os casados, um abraço romântico, um abraço do sentimento, maravilhoso. Então, Jesus não veio dar vida boa para ninguém. Não, boa vida. Ele não veio dar boa vida para ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele veio dar uma vida boa. Boa família, boa fé, amar a retidão, aborrecer a iniquidade. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria. A presença de Deus é alegria. A presença de Deus é a resposta para o enfermo. Eu falo, Pai, Jesus está nesse quarto. Jesus está aqui agora. A presença de Deus. Meu pai grita o nome de Jesus no sofrimento. Falei, Pai,
Esse grito, Joel já dizia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Jesus é a nossa vitória. Amém? Jesus é a tua vitória em qualquer situação. Fica com essa palavra. Graças a Deus que nos dá vitória diária e final por Jesus Cristo. Amém? Oremos. Ó Deus de vitória, Davi, quando queria construir o templo de Salomão, fez uma oração. Tu, Senhor magnífico, tu exalta a todos como chefe. Tu é o Deus da vitória. Tu dá vitória aos reis. Tu dá vitória na batalha. Tu és a nossa vitória. Aleluia. Temos que lutar. Temos que querer lutar. 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 A luta. Porque a fé foi nos dada uma vez. E Judas escreve: batalhai pela fé uma vez dada aos santos. Senhor, obrigado pelo presente da fé. Às vezes, Senhor, não alimentamos bem nossa fé. Às vezes, tropeçamos uns nos outros, nos embaraçamos. Às vezes, quase perdemos a fé. E tu nos segura para não perder. Segura, Senhor, com a tua forte mão de misericórdia. Nos socorre, Senhor, em qualquer tentação, em qualquer dor, em qualquer aflição, em qualquer sofrimento. Quando a dor está insuportável, o Senhor lembra de um hino, e o hino espanta a dor, o hino, como disse aquele homem: sinto muita dor, mas tenho paz. Aquele homem que eu li naquele livro, Senhor, esqueci o nome dele. Sinto muita dor, mas tenho paz. O incrédulo não pode dizer isso. É só quem crê e quem segue Jesus. Sente dor, mas tem a paz de Jesus, que é maior que a dor. A presença de Jesus, a presença de Deus. Salmo 16, 11. Na tua presença há abundância de alegrias. No teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Senhor, aplica a tua palavra em nossa vida. Que nós possamos sempre pensar que o Senhor é a nossa vitória diária e a nossa vitória final. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém.